tarde, irmãos, graça e paz. Vamos começar mais uma escola bíblica dominical e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da semana passada, que foi sobre o milênio e as suas três interpretações, né? O amilenista, o pós-milenista e o pré-milenista, e ainda as suas subdivisões ali depois, né? Com os pré-tribulacionistas, e vamos ver todas essas opiniões. Hoje nós vamos explicar com mais detalhes a posição amilenista e vamos responder algumas perguntas sobre dúvidas e alguns argumentos que sustentam essa interpretação e argumentos que não dão ênfase para essa interpretação. Então vamos orar, pedir a Deus a sua iluminação sobre nós e o entendimento, que o seu Santo Espírito nos ilumine agora, para que nós possamos entender a palavra de Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai amado, graça te damos, Senhor, por estarmos aqui e podemos ouvir mais da tua palavra, ouvir mais do teu querer em nossas vidas, ó Pai, e colocar em nossos corações e nossa mente o entendimento para que nós possamos entender qual é o recado, qual é o significado da tua palavra em nossa vida e do teu querer, ó Pai. Nós estamos gratos, Senhor, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20, que nós vamos começar o nosso estudo, irmãos. Então, o amilenista, irmãos, ele vê essa passagem, versículos 1 e 2, quando fala sobre a prisão de Satanás, né? Ele acredita que esta prisão de Satanás já aconteceu. Ela aconteceu quando o ministério de Jesus estava aqui na terra, né? E aí ele usa algumas palavras de Jesus, né? Lá em Mateus 12, 29, quando Jesus disse que naquela época, né, o Espírito de Deus estava presente e em poder para triunfar sobre as forças demoníacas. Em Mateus 12, 28, Jesus também declarou: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E ainda, Jesus também falou em Lucas 10, 18, né, sobre o seu ministério e sobre o rompimento ali, né, do poder de Satanás. Ele disse assim: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, para o amilenista, essa prisão de Satanás de Apocalipse 20, de 1 a 3, né, ela só tem um propósito específico, que era, né, para que ele não enganasse mais as nações. Está lá no verso 3, né? E isso já teria acontecido durante o ministério de Jesus e quando começou então a proclamação do evangelho, né, não só ali para os judeus, né, como depois do dia de Pentecoste para todas as nações do mundo, né? Então a ação missionária, né, da igreja, que ela hoje está presente ou quase presente em todas as nações, né? A igreja tem aí praticamente pregado a todas as nações da terra, né? Esse evento ele quebra o poder, né, que Satanás tinha desde lá do Antigo Testamento, onde ele enganava as nações e mantinha essas nações em trevas. Então, para o amilenista, esses primeiros versículos aí de Apocalipse 20, ele já aconteceu e ainda está acontecendo até os dias de hoje. Então, amilenismo, irmão. Lembrando, o amilenista acredita que a era dos 1000 anos, ela é agora, ou seja, Apocalipse 20, de 1 a 6, já está acontecendo, ou até já aconteceu. Ele acredita que esse milênio é a era da igreja. Após a era da igreja, então, com a vinda de Cristo, acontecem todos os eventos de uma só vez: ressurreição,
dos crentes, ressurreição dos incrédulos, julgamento e a chegada do novo céu e da nova terra. Após tudo isso, então entramos no estado eterno e aí então reinaremos pela eternidade com Cristo. Este é a visão do amilenista, tá? Então, quando ele olha ali para a Bíblia, né, e ele vê Apocalipse 20, de 1 a 6, ele acredita que tudo é apenas uma passagem que ensina o futuro, ou seja, que o domínio milenar de Cristo aqui na Terra é durante esse período, tá? Então, ainda há aí algumas interpretações, né, na parte dele que não ficam muito bem claras, né? Então, para a gente pegar apenas essa passagem e dizer que ela nos dá uma doutrina, né, que nos ensina aí a respeito do futuro, né, ela fica um pouco incerta, né, e um pouco contestada, porque é uma doutrina muito importante, né? Mas o amilenista, a sua interpretação sobre essa passagem de Apocalipse 20, de 1 a 6, ela se refere ao presente momento, ou seja, nós estamos vivendo agora na era da igreja, né? Então, os irmãos leiam aí Apocalipse 20, de 1 a 6, e aí nós vamos dar aqui a interpretação vista pelos amilenistas. Na visão amilenista, o verso 4, irmãos, quando João disse que vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, né, que vieram a reinar com Cristo durante os 1000 anos, né, quando ele interpreta essa passagem, né, ele fala que viu almas e não corpos físicos. Então, o amilenista acredita que essa cena esteja acontecendo lá no céu, né? Então, os dois verbos que nós vemos aí, que é reviveram e tornaram a viver, o amilenista acredita que estes dois verbos são traduzidos então para uma entrada na presença de Deus e de Cristo, ou seja, uma participação desses crentes, né, lá no céu, tá? Então eles transformam esses dois verbos num heroísmo, né, do indicativo, onde reviveram e voltaram a viver, significam que eles entraram na presença de Deus, né? Mas não numa ressurreição corpórea, né? Apenas em espírito. E ali eles tiveram então uma união, né, com Cristo lá no céu, tá? Um outro argumento que é apresentado muitas vezes pelos amilenistas é o fato de que as escrituras elas nos ensinam apenas uma ressurreição, que tanto os crentes como os incrédulos serão ressuscitados, e não duas ressurreições, né? Uma dos crentes antes do milênio e depois uma dos incrédulos para o julgamento depois do milênio. Esse argumento ele é importante porque o ponto de vista do pré-milenismo, né, exige duas ressurreições distintas, né? Uma antes, né, quando Cristo vem, e a outra depois, quando Cristo volta pela segunda vez, né? Então elas são separadas aí por 1000 anos, tá? E aí então nós temos a passagem ali de João 5, 28 a 29, onde Jesus disse, né, vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. Daniel 12:2 também se refere aí, dizendo que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Paulo também, quando estava na presença de Félix, né,
sendo julgado, também alertou os judeus ali que, que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos, em Atos 24:15. Agora, a ideia de que crentes glorificados e pecadores viveriam juntos sobre a terra é um pouco difícil de aceitar. Um dos maiores teólogos que nós temos, o Berkoff, ele diz que é impossível entender como a velha parte da terra e da humanidade pecadora pode existir lado a lado com a parte nova da terra da humanidade glorificada. Então, como podem santos perfeitos em corpos glorificados ter comunhão com pecadores na carne? Como podem pecadores glorificados viver nessa atmosfera sobrecarregada de pecado em meio às cenas de morte e decadência? Então, se Cristo vem em glória para reinar sobre a terra, como as pessoas ainda conseguiriam persistir a viverem no pecado, né? Se Jesus vai estar realmente presente em seu corpo ressurreto e governar como rei sobre a terra, não seria bem improvável que essas pessoas ainda o rejeitassem e que o mal e a rebelião prosperassem sobre a terra, até que no final Satanás então conseguiria reunir as nações para a batalha contra Cristo. Então, são algumas argumentações, né, que acabam aí deixando esses propósitos meio, né, na dúvida dessa interpretação amilenista, né, e esses ficam aí meio inconvincentes para o período desse milênio do reinado de Cristo aqui na Terra. Uma vez que a era da igreja tenha chegado ao fim e Cristo tenha voltado, então qual seria a razão, né, para atrasar o início do estado eterno? Outra argumentação dos amilenistas é que uma única passagem bíblica pode sim nos ensinar, né, uma doutrina tão importante. E aí eles alegam, né, que uma vez só a Bíblia nos ensina sobre a história e a confusão das línguas lá em Gênesis 11, 1, 9, sobre a Torre de Babel. E foi ali, só ali que tenha, em nenhum outro lugar da Bíblia nós vamos ver isto, né? Outra doutrina que também fica, a Bíblia nos ensina de um modo bem claro, é quando no Antigo Testamento os profetas, né, alertam sobre a vinda do Messias, mas apenas uma vez e não duas, né, alegando que ele viria, né, implantar o seu reino e depois ele morreria e assim conquistaria a nossa salvação. Mas, né, nós temos que entender que se foi deste modo que Deus determinou, né, que todos os detalhes, né, não seriam revelados, né, até que seu plano viesse a acontecer, né, sobre o futuro, sobre a vinda de Cristo, né? Então Deus quis que fosse desta forma, né? Uma outra passagem aí que é bastante controvérsia, né, é quando eles alegam que Satanás já está preso, né, a partir da vinda de Jesus. Mas aí ficaria bem mais claro quando a Bíblia diz que Satanás ainda não está totalmente preso, igual a passagem de Apocalipse diz. E os amilenistas, né, alegam que Satanás então estaria preso. Porque nós vemos ainda várias passagens bíblicas que nos alertam, né, sobre as astúcias do inimigo, né? Lá em 1 Pedro 5:8, né, diz que ele ainda anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar, né? Ele pode encher o coração de alguém para mentir ao Espírito Santo, Atos 5:3, e em que as coisas que os pagãos sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. 1 Coríntios 10:20. 2 Coríntios 4:4 também diz que o Deus deste século
cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, por essa razão, os cristãos ainda continuam lutando contra, né, o sangue, contra a carne, né, e disse aqui ainda que em Efésios 6,12 a nossa luta ela é muito mais tenebrosa, né, que ela é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então não dá para afirmar que Satanás já foi jogado no abismo e já foi selado, porque se isso tivesse ocorrido, né, ele não estaria agindo com tanta força no mundo atual. Então, irmãos, quando os amilenistas, né, contestam, dizendo que as pessoas não poderiam persistir no pecado na presença do reinado corporal de Cristo aqui sobre a terra, essa posição simplesmente ela não percebe a natureza profundamente arraigada e de alta irracionalidade do pecado. Também não consegue reconhecer plenamente o fato de que nem mesmo uma prova cabal e uma evidência inegável conseguem compelir a uma conversão genuína. A aceitação e a fé genuína são geradas pela obra de habilitação e de convencimento do Espírito Santo no coração das pessoas. A natureza do pecado ela é de tal maneira irracional de que os que estão perdidos em delitos e pecados muitas vezes persistem na rebelião e na incredulidade, apesar, né, de provas incontestáveis aí do contrário. Isso não quer dizer, né, que ninguém se converterá a Cristo durante o milênio. Sem dúvida, milhões de pessoas tornar-se-ão cristãos durante esse período e a influência do reinado de Cristo permanecerá sobre todos os aspectos de todas as sociedades do mundo. Ao mesmo tempo, não é difícil a gente compreender, né, como o mal e a rebelião crescerão simultaneamente. Deus ele tem os seus propósitos, né, mesmo em meio a rebeliões, em meio a um milênio aí futuro, e nem todos eles talvez estejam claros hoje para nós, mas com certeza Deus ele tem assim realizado todos os seus propósitos no futuro da sociedade, especialmente nas estruturas, né, da família e do governo. E na era que nós vivemos atual, na era da igreja, especialmente, né, nas estruturas aí que nós vemos mesmo de vidas, né, individuais, nós vemos as bênçãos daqueles que creem em Cristo Jesus. Então, de alguma forma, agora mesmo, né, o poder de Deus ele afeta aí a sociedade em todas as suas camadas, né, e de uma maneira muito mais ampla, né, a família. Os bons propósitos de Deus se manifestam em sua plenitude e nenhuma dessas estruturas ficam de fora, né? E isso mostra aí a grande sabedoria e a bondade de Deus, não só no individual, né, mas também para todas as estruturas sociais. E para nós fecharmos hoje o pensamento milenista, né, a Bíblia ela nos revela que Deus tem ao longo do tempo da história, que Deus tem prazer em desvendar os seus propósitos e revelar mais e mais a sua glória, gradualmente, com o passar do tempo. Desde ali o chamado de Abraão, o nascimento de Isaac, a permanência ali no Egito, no Êxodo, né, o assentamento do povo na Terra Prometida, né, o reino davídico, depois vieram a monarquia, a divisão ali do povo de Israel, né, o exílio, o retorno do exílio, a reconstrução do templo, né, a preservação, a preservação ali dos remanescentes fiéis e por fim a vinda de Jesus, né, em carne,
Tudo isso, propósito de Deus, todos esses propósitos, né, de Deus, eles foram vistos, né, cada vez mais como algo glorioso e maravilhoso. Então, mesmo com a vinda de Jesus, na revelação progressiva da glória de Deus, que levou aí 33 anos, né? Talvez nos seus últimos 3 anos é, da sua vida. Então veio a morte, a ressurreição, a ascensão de Cristo. Então ali completou-se, né, uma nova redenção, uma nova aliança. Ainda assim, a difusão, né, da igreja por todas as nações, né, já tem aí mais de 2.000 anos e ainda a gente não sabemos mais há quantos anos ainda isso vai durar. Então tudo isso tem a finalidade, né, de dizer que o método de Deus não é cumprir todos os seus propósitos de uma só vez, mas ele vai desvendando gradualmente, né, com o tempo. Isso também ocorre na vida individual dos cristãos, aqueles que creem dia a dia na graça, na comunhão com Deus, né? Aí e vão crescendo, né, na semelhança de Cristo. Assim, não é de admirar, irmãos, que antes do estado eterno chegar, né, Deus vai então instituindo passo a passo até o final, vai nos desvendar progressivamente a história da redenção, tá? Isso então serve aí para aumentar a glória de Deus, né, sobre a vida dos homens, e os anjos, né, vão levantar os seus olhos surpresos com as maravilhas da sabedoria e dos planos divinos, né? Alguma coisa ainda que a gente pode falar sobre o pensamento amilerista que é importante, que de fato eles não conseguem propor ainda uma explicação que seja satisfatória para Apocalipse 20. Amém? Então Deus abençoe sua vida, que a palavra de hoje possa ter penetrado na sua mente, no seu coração, você possa ter entendido um pouquinho mais sobre esse pensamento, né? E na semana que vem nós vamos dar prosseguimento e vamos falar então sobre a próxima interpretação desse texto, que é dos pós-milenistas. Fiquem com Deus, Deus abençoe, uma ótima semana na presença do Senhor Jesus Cristo, com a sua paz, com o seu amor e a sua misericórdia. Amém?